Bom, o que a gente já teve hoje? A gente já teve o Focus. Mais um dia de Focus ruim no Brasil. Normal, né? A situação... Não, o que aconteceu semana passada, senhores, foi surreal, tá? Bom, o que a gente já teve hoje? Saiu os dados de transações correntes, tá? Só para a gente ter noção, o fluxo cambial no Brasil no mês de dezembro já é uma saída de 15 bi de dólar. Esse assunto é importante e a gente vai abordar um pouco pegando com a entrevista que o Roberto Campos deu junto com o Galípolo, tá? Depois do Banco Central. Bom, saldo de transações correntes, era esperado um déficit de 3,5 bi e veio um 3,4 bi, veio um déficit de 3 bi melhor do que esperado, e investimento direto, era esperado uma entrada de 6 bi e veio uma entrada de quase 7 bi. Bom, então eu já vou aproveitar e pegar o gancho de Brasil, Banco Central e pegar esse fluxo cambial negativo, tá? 14,7 bi foi o fluxo cambial negativo no Brasil. O que é fato, tá? O Brasil resolveu levantar o governo /BC /Tesouro Nacional resolveu ir para a briga semana passada. Tá? Teve uma atuação bastante contundente no dólar semana passada, foi as maiores vendas que o Banco Central já fez na história do Brasil. Ele vendeu 17 bi em reservas. Teve o dia de maior atuação da história da vida dele, até postei isso aqui que eu achei super chamativo, foi aqueles 8 bi, foi o maior que o BC já fez. E o que eu acho que é importante? Além do BC estar fazendo isso, o nosso Tesouro também entrou no processo de tirar risco do mercado de renda fixa, tentando acalmar esses juros. O que aconteceu semana passada é muito importante. Tá? A gente abriu uma semana sobre a entrevista do Lula ao Fantástico, tá? Dizendo que a gente vai resolver esse negócio de juro aí, que é o nosso maior problema, juro a 12,25. Obviamente o mercado já estava ruim, abriu sobre tensão na semana inteira. A gente viu, poxa, o dólar bater 6,30. A gente viu o mercado colocar, olha que absurdo, Selic final de ciclo a 17,5. Obviamente, entrou o nosso Banco Central, entrou o nosso Tesouro Nacional e durante a entrevista do Roberto Campos, eu achei super importante que tem a ver com esse dado aqui do fluxo cambial. O Roberto Campos falou que em dezembro a gente está vendo um aumento de saída de dólar via plataforma. Wealth. O que eu estou falando? Aquela tese que eu vinha falando, senhores, será que o brasileiro vai se separar de um casamento de mais de 30 anos no CDI e vai resolver, finalmente, independente se o dólar é 6, 6,30, começar a diversificar a sua poupança? Tá? Quem falou isso, que está tendo aumento de fluxo de saída via plataforma eletrônica, foi o próprio Roberto Campos. O que significa isso, na minha opinião? Sinal de alerta. Tá? Hoje, devido ao fluxo de informação e principalmente devido à facilidade de você dolarizar sua poupança, a gente já está vendo uma parte da sociedade que nunca pensou em dolarizar sua poupança, porque sempre se apaixonou, sempre foi apaixonado por esse juro do CDI nosso, que realmente sempre foi muito atrativo, começou a querer dolarizar parte do seu patrimônio. Bom, então, semana passada começou sobre terror, tá? A gente viu coisas absurdas, tá? Isso aqui é inimaginável, senhores. Isso aqui é inimaginável. Qual é o país que paga IPCA mais 8,25 para 5 anos, cara? Esse foi o Brasil que a gente viu semana passada. Dólar a 6,30, Selic a 17,5. E por que bateu isso? Porque o mercado, sobre influência, que o governo queria ir para a briga, que o problema da Faria Lima eram os especuladores que não gostam de pobre, aquela ladainha de sempre, tá? Aquela ladainha de sempre. E o que foi importante? Apesar do discurso da parte do governo que querem derrubar o governo, que não gosta de crescimento, que a Faria Lima não gosta do governo, de forma muito importante, tanto o Galípolo quanto o Roberto Campos desconstruíram essa narrativa de ataque especulativo. Desconstruíram essa narrativa, que é importante, tá? Que o próprio governo está dizendo que não está havendo ataque especulativo, a gente está tendo um fluxo real de saída de dólar, aumenta de saída via plataforma
eletrônica. E o Galípolo falou, para os ativos brasileiros melhorarem, para o dólar melhorar, o Brasil precisa melhorar os seus fundamentos, precisa melhorar, dizer como é que ele se enxerga fazendo, o que tem para fazer de melhor. Então a semana foi até quarta-feira nesse ritmo, quinta-feira. Aí na sexta-feira o governo Lula resolveu estender uma ponte, uma bandeira branca e voltou a querer ser amigo do mercado, falar que o Banco Central dele nunca vai ser tão autônomo na história. Eu quase chorei. E também ele dizendo temos que conversar com a Faria Lima, temos que nos aproximar do mercado, temos que nos comunicar melhor. E a frase dele, se tiver que... eu sou o cara mais fiscalista, sei lá, nem lembro. Nunca na história do Brasil teve alguém tão preocupado com o equilíbrio das contas públicas quanto eu, aquela conversinha de sempre. E ele disse, se tiver que fazer mais corte de gastos, a gente vai fazer. É óbvio que esse tipo de postura é uma postura teoricamente pró-Brasil, pró-mercado. Só que o nível de credibilidade, eu acho que o Lula falar isso é bom, não é ruim. Não dá para falar que isso é ruim. Dá para falar o seguinte, Motinha, você é ingênuo. Nessa vez você caiu nessa história? Não caí. Eu acho que ninguém caiu. Tá? Eu acho que é o seguinte, hoje, por que o mercado melhorou na sexta-feira? Primeiro pelo nível de estresse que o mercado está, pelo nível de preços. Mas o que é fato? Daqui até março, senhores, depois das eleições das câmaras, provavelmente vai ficar claro que o governo vai precisar de novos ajustes, anunciar novos ajustes, novos cortes de gastos, principalmente no relatório bimestral de receitas e despesas lá em março. Então, o clima de Brasil foi um clima que semana passada começou nas loucuras, tá? Com a entrevista emocionada do Lula, teve Fed que não ajudou em absolutamente nada, e teve um recuo claro do governo na semana passada, tentando reconhecer que brigar não chega a lugar algum. Mas aí a gente vê também, olha só, quem jogou a toalha ao longo do mês de dezembro, de forma agressiva, tá? Os institucionais, senhores. Olha, o único que compra a bolsa no Brasil hoje são as pessoas físicas, praticamente, tá? Outros são buybacks, etc. Olha como é que foi o fluxo do institucional no mês de dezembro. Vocês sabem que os institucionais aqui começaram a ficar mais veemente, as pessoas hoje, é muito difícil alguém falar qual é a inflação de 2025, para mim pode ser 5,5, pode ser 6, eu não sei qual é a inflação de 2025. E olha que loucura, fechando o ano de 2024, qual foi a última vez que vocês viram no Brasil um ano começar com a seguinte informação, não sei qual vai ser a inflação desse ano. Não tenho convicção nenhuma que o governo vai conseguir colocar a inflação abaixo de 4,5. O que se gerou? Gerou uma situação que, poxa, será que o governo está entendendo? Fato os institucionais me sacaram 7 bi de dólar ao longo do mês de dezembro, tá? Só para a gente ter noção do tamanho do nosso problema, olha, isso aqui foi Financial Times, tá? O Brasil está em todas as capas dos jornais do mundo inteiro, tá? O Brasil está aparecendo, está brilhando nas mídias internacionais. Isso aqui é o déficit público brasileiro. Ponto. Isso explica por que o Brasil chegou a ter que pagar isso aqui, ó, de juros, tá? Bom, aí no domingo aí começa aquelas histórias, Haddad é contra a campanha sobre isenção de IR antes da medida ir ao Congresso, etc. Aí a gente, como brasileiro, a gente é obrigado a ver as frases que, por exemplo, Lindenberg falou. Galípolo, olha a frase do Lindenberg. Isso um dia depois do Lula, teoricamente, querer estender a bandeira branca em relação à Faria Lima. Galípolo não é da turma da Faria Lima, onde há contaminação política e quase todo mundo é de oposição. Ele tem como começar a construir expectativas para um ajuste na política de juros, afirma. Entre aspas, agora o governo tem influência sobre política cambial, monetária e fiscal. Me dá a tela azul. Na sexta-feira, o Lula falou que nunca na história vai ser tão autônomo, tão independente quanto o BC de Galípolo. Aí vem
uma pessoa importante dentro do PT, né? Dentro do PT, estão querendo lançar Glaze como candidata a presidente, ficaria muito feliz, e me fala isso. Tá? Então, vou devolver para a Bia com a seguinte informação. Lá de fora, vamos ver o que vai acontecer, não vejo grandes euforias, acho que depois de subir quase 30%, é difícil você ver uma euforia eterna. Aqui do Brasil, senhores, vai ser confusão, vai ser... o governo vai conseguir estender bandeira branca, qual o nível de credibilidade que o mercado vai dar para essa bandeira branca. Eu tenho viés que quer estender a bandeira branca, o governo seja bem-vindo, mas venha com atitude, venha com medida. Só discurso não nos ajuda. E sexta-feira a gente vai ter o IPCA 15. A gente vai ter dados do mercado de trabalho. Tá? Todo mundo, a dúvida que as pessoas têm é, caso a economia brasileira desacelere, que teoricamente tem que desacelerar, afinal de contas o juro vai para 16, se não desacelerar com esse juro, senhor, o que acontece? O que o governo vai responder? Então, esse é o grande X da questão.